Oi, hoje eu vim mostrar como é que eu fiz o balanço para o meu enteado. Eu vou mostrar primeiro o material, o que vocês vão ter que costurar, e depois eu mostro como eu montei no suporte de banheira, tá? Primeiro, vocês vão precisar de 2 almofadas. Eu peguei essas da sala, que não é muito grande nem muito pequeno, só que eu usei para fazer a dele aqueles travesseirinhos de bebê, tá? Que eles são um pouco menor, porque ele tava um pouquinho menor na época, mas se for uma criança maior, pode usar um desse tamanho aqui mesmo. Você vai precisar de linha, agulha, tesoura e tecido. O tecido, vocês vão precisar cortar 3 faixas de mais ou menos 2 metros cada uma, ok? De preferência um algodão que não seja muito mole, para ele não esticar muito, para na hora que você colocar a criança, não ceder muito com o peso. De mais ou menos 20 centímetros cada um. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 20 centímetros cada uma, ok? Pode ser 3 faixas de 2 metros de comprimento, 20 centímetros de largura, tá? 3 faixas dessa. Você vai pegar 2 faixas, vai dobrar no meio, bem certinho aqui no meio dela. Vai dobrar no meio e vai dobrar de novo depois aqui no meio, assim, tá? Passa o ferrozinho, depois você abre e marca com a caneta aqui um X, que vai ser o meio, em 2 faixas, ok? Depois que você pegar essas 2 faixas que você marcou o xizinho no meio, você pega, estica as 2 faixas e cruza e coloca um X em cima do outro. E costura todo esse quadradinho aqui no meio das faixas, ok? E a terceira faixa, você vai pegar e vai dobrar ela inteira no meio. Peraí, deixa eu mostrar pra você. Você vai dobrar ela inteira assim, ok? E aí, você passa uma costura de fora a fora nela toda aqui, desse lado aqui, tá? Fecha um lado dela e passa toda a costura desse lado. E você enche ela de enchimento, ela vai ficar daquele jeito ali. De preferência, você ponha bastante enchimento, bastante mesmo, até ela ficar dura. Por causa que esse daí você vai dobrar ao redor da criança ali, colocar no balanço ao redor. E é o que vai segurar a criança para não cair pro lado nem para frente. Então, por isso que ela tem que ser bem dura, bem firme, para não ter perigo dela dobrar e a criança tombar e cair do balanço. Então, de preferência, ela tem que ser bem dura, bem com bastante enchimento dela para ela ficar bem fortinha. Então, é isso, eu vou mostrar como é que eu montei agora, ok? Ok, após você ter pegado e costurado ele no meio, aqui, como eu mostrei pra vocês o quadradinho, vocês abrem um rasguinho entre, aqui no meio das faixas, cerca de 5 centímetros, ok? Abre esse rasguinho aqui no meio de cada faixa, cada canto das faixas, de 5 centímetros, pra poder ficar mais fácil, pra poder amarrar aqui na base da banheira. Se a sua criança for muito grande, tá? Ela for uma criança um pouco maior e você achar que a base de banheira ou de trocador vai ficar pequena, você pode fazer a base de cano de PVC. É o mesmo modelo aqui, só que é a base de cano de PVC. E você pode fazer do tamanho que você quiser, da altura que você quiser. E fica mais fácil para você se caso a sua criança for maior. Amarrou os 4 cantos, você vai pegar aquele cintozinho que eu falei pra vocês, encher bastante, tá? Esse cintozinho aqui. E vão dar um pontinho nele, aqui atrás, primeiro. Você fecha ele todo, tá? Eu esqueci de fechar o cinto. Você fecha ele, põe ao redor aqui do cestinho. E depois você vai prender os cantinhos do cinto em cada um dos cantos do cesto. Aqui. Você fechou o cinto, ok?
igual eu tô mostrando aqui. Pegou aquele cintozinho que eu falei pra vocês encherem bastante com enchimento e fez o cintinho. Você vai pôr ao redor aqui, tá? Vai mais ou menos medindo aqui certinho pra ele ficar correto. Você pode pegar uma faixa, fita de cetim, você pode até costurar, dar uns pontinhos pra ele ficar mais resistente. E vai apertando. E você vai colocando os cantinhos aqui, tá? Põe o cestinho pra dentro. Pega aqui. E vai prendendo os cantos tanto do cinto, com os cantos do cestinho para pôr a criança. Pode pegar até do próprio tecido que vocês usaram para amarrar, tá? Depois você pode dar ponto, tirar esse tecido que vocês usaram para amarrar. Porque o ideal mesmo é você dar o pontinho, porque na hora que a criança entrar, ela vai colocar o peso dela nesse cinto e ele vai começar a descer. Do meu enteado eu precisei dar ponto, porque ele aqui sustenta o peso da criança para não cair para os lados, então é bom dar o pontinho para ele não ficar descendo. E antes de dar o ponto, regula certinho a altura aqui do cinto debaixo do braço da criança. E aí você vai colocando aqui. Aqui ficou o cesto, tá? O cintozinho pra criança não cair pros lados. E agora a gente vai colocar a almofada, que vai ser o sustento. No caso do meu enteado, eu coloquei a almofada pra não machucar a perninha dele aqui, tá? Embaixo, pra ficar confortável. E pra segurar a cabeça dele aqui atrás, por causa que ele não tem nenhuma firmeza na cabeça, no pescoço. Então eu coloquei a almofada atrás pra segurar a cabeça e embaixo para ficar mais confortável. A primeira almofada você vai pôr embaixo, tá? Você encaixa ela aqui. E aí, aqui na frente, você vai pegar as duas pontas, ó. As duas pontas. E vai passar aqui pra baixo. E vai dar um pontinho aqui embaixo, tá? Não precisa nem costurar ela toda. Você pode só dar um ponto aqui embaixo, aqui segurando as duas pontas da almofada. E ela já vai ficar certinha pra encaixar o bumbum da criança. Então, daí você pega a linha, tá? De novo. E lembrando que eu fiz ele pra amarrar aqui, por causa que ele pode ser tirado pra lavar quando a criança sujar, tá? Então, por isso que eu fiz ele só pra amarrar. Por isso que eu não costuro o balanço aqui na armação. Porque na hora que a criança sujar, você pode tirar, lavar e apanhar de volta. E conforme for esticando o tecido do balanço, gastando a almofadinha, porque gasta, tá? Conforme o peso da criança, você pode ir trocando. A outra almofada, você também não vai costurar aqui embaixo. Você vai apanhar ela por cima do cinto, tá? O cinto tá aqui atrás, você vai apanhar ela por cima. E vai costurar apenas aqui em cima, tá? Aqui na lateral, aqui no cinto. Nesse cinto, não, desculpa, na alça aqui do balanço, aqui de trás. Você vai costurar aqui e aqui. E aqui ele vai ficar, aí você estica, ela vai ficar certinho, bem durinha, tá? E a criança senta aqui. Aqui você vai regular, eu não vou passar a medida, porque aqui é de acordo com o tamanho da criança. Se a criança for maior, mais gordinha, você vai deixar um pouco maior. Se ela for mais magrinha, você vai ajustando o cinto, tá? Não deixa muito frouxo, para a criança não ter perigo de tombar para frente ou cair para o lado. Então, você vai regulando o cinto conforme o tamanho da criança.
E aqui em cima, você regula a altura, tá? Tanto você desce ou você sobe o balanço conforme a altura da criança também. Então, é por isso que eu disse cerca de 2 metros a faixa, porque daí você pode regular aqui. Mas se a criança for maior, claro que vai ter que ser mais alto o balanço. Mas eu acho que esse aqui é o máximo que vai, porque na hora que a criança sentar, o peso da criança vai abaixar o balanço um pouco. Então, sempre tenta colocar, na hora que você for amarrar, colocar um pouquinho mais alto. E na hora que a criança sentar, ela vai estabilizar na altura certa, de preferência com os 2 pés no chão, tá? Nem muito sentada e nem muito esticado a perna. Aqui você só dá o pontozinhos que eu falei pra você e tá pronto o balanço. Não é muito difícil de fazer, é fácil e você pode fazer com os materiais que você tem em casa mesmo. A primeira balança que eu fiz, no lugar desse tecido que eu tô usando aqui, eu usei uma camisa velha de algodão. Então vocês não precisam se preocupar muito com o que vocês vão usar, tá? Por causa que vocês podem usar com coisa que vocês têm em casa mesmo. Ó, aqui fica certinho, pra pôr uma perna aqui, outra perna aqui, tá? Aqui vai ficar as costas com a cabeça da criança. Lembrando que a altura é você quem regula, tá? Não precisa ficar tão alta assim. Você vai regular de acordo com o tamanho da criança. De preferência, não use um tecido de algodão muito mole, senão ele vai ceder muito. Então, um algodão meio termo, nem muito mole e nem muito duro, para ficar confortável para a criança. Então, é isso, tá? O balanço fica assim. Embaixo, ali fica só a almofada mesmo, com o bumbum da criança. Fica bem confortável, tá? E se caso as crianças que vocês foram fazer o balanço forem maior, vocês podem fazer a base aqui de cano de PVC com o mesmo modelo, só muda que a base é cano de PVC e você pode fazer a altura que você quiser. Ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês me chamam que eu explico certinho.